O Play Agora Entrevista de hoje recebe o vereador Diego Guimarães, do Cidadania. Vereador, obrigada primeiro pela sua visita, por ter aceito o nosso convite. E dizer o seguinte, até poucos meses atrás, o senhor era um dos nomes escolhidos pelos seus aliados da oposição para fazer frente aí nas eleições municipais e ser um opositor de Emanuel Pinheiro, ou seja, ser um concorrente de fato. Isso mudou? Ainda é uma pretensão? E alguém da oposição ainda vai ocupar esse cargo? Olá Marina, olá a todos que nos acompanham aqui no Play Agora. Agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando com todos aqueles que estão na internet acompanhando essa comunicação nova que vocês estão fazendo aqui em Cuiabá. Parabéns também por nos oportunizar e obrigado por nos oportunizar essas plataformas tão boas na internet de informação. O vereador Diego Guimarães não deixou primeiro de ser oposição do Emanuel Pinheiro, ele continua sendo oposição. Mas o projeto político do vereador Diego Guimarães, muito embora tenha sido cogitado, tivemos alguns pedidos de aliados políticos nossos, inclusive de vereadores, para que nós colocássemos o nosso nome como candidato, ou melhor, como pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá, isso foi afastado. Conversando com a nossa família, com a nossa base eleitoral, com as pessoas que nos ajudaram a eleger em 2016 e que também nos acompanham hoje no mandato de perto, decidimos que o melhor caminho para nós e para melhor forma de nós ajudarmos a nossa cidade é continuar na Câmara Municipal. Entendo que aprendemos muito nesses 3 anos aí de mandato e estamos cada vez aí podendo produzir mais por Cuiabá. Então, pensando dessa forma, entendo que melhor é partir para a urna buscando uma reeleição e pedir para que a população avalie esse primeiro mandato que nós fizemos. Se entender que foi um bom mandato, obviamente seremos reconduzidos. Se entender que não atendemos às expectativas da população, tranquilamente receberemos essa notícia das urnas com a reprovação nas urnas. Mas o nosso projeto neste momento é uma pré-candidatura à reeleição. E existe um nome já de consenso entre a oposição para para se tentar, né, a majoritária? Bom, é importante que diga que a oposição é formada por vários vereadores de vários partidos. De vários partidos, então, inclusive. cada partido e cada vereador, obviamente, tem os seus projetos, cada partido tem as suas intenções de lançar um candidato aqui, de objetivar uma candidatura majoritária ali. Hoje existem 2 nomes muito bem postados. Hoje eu sou do Cidadania e dentro do Cidadania nós temos também o vereador Felipe Velaton, que é o nosso pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Está construindo essa candidatura, temos uma chapa de vereadores muito forte. Para você ter noção, uma chapa cheia de vereadores são 38 candidatos. Nós temos 55 pré-candidatos. Então, hoje sobra pré-candidato a vereador no nosso partido. Então, isso fortalece uma candidatura majoritária, fortalece a candidatura do vereador Felipe Velaton à prefeitura. E temos também outros vereadores, como por exemplo o vereador Abílio Júnior, que recentemente regressou à Câmara Municipal, que está no Podemos, juntamente com o Wilson Quero-Quero, juntamente com o Dilemar, que também são da oposição. E eles pretendem construir a candidatura do vereador Abílio Júnior. Então, uma coisa nós temos certo, a oposição vai ter candidato. Tá? Existem 2 nomes hoje polarizando essa construção, não há uma disputa entre nós, há uma construção. E, obviamente, quem estiver melhor posicionado lá no futuro será o nome escolhido. Sem esquecer que existem outros partidos também na oposição. Se a gente contar, tem o Lilo Pinheiro, que está no PDT. Nós temos aí o Vinícius Guinei e o Sargento Joelson, que é do Solidariedade. Nós vamos ter o Clebinho Borges, que é do PSD. Então, são vários vereadores, vários partidos. E, como eu disse, um vereador sozinho ou 2 sozinhos não pode definir o rumo político de um partido numa capital. Isso vai ser dialogado certamente com todos os correligionários dos partidos, para que lá na frente, em convenção, a gente defina um nome que certamente vai melhor nos representar para ir para as urnas contra o Emanuel Pinheiro. O senhor por muitos anos ficou no PP e o partido que faz parte da base aliada do prefeito, apesar de ser oposição. Agora migrou para o Cidadania. Como é que o senhor avalia a base hoje do prefeito na Câmara? Como o senhor avalia esse trabalho? E como o senhor acredita que hoje está a imagem da Câmara, o cenário, diante da população? Que no início da gestão agora de Misael Galvão, que é o presidente, era chamada de Casa dos Horrores. Bom, eu fui do Progressista, né, Partido Progressista, agradeço muito o Progressista pela oportunidade que me deu de concorrer na eleição de 2016 no partido. Fui eleito pelo partido, honrei os princípios que norteiam o estatuto do partido. É importante que se diga isso, né? Um vereador não é obrigado, um parlamentar não é obrigado a seguir a cabeça de um líder partidário.
Nós temos obrigação e fidelidade com o estatuto do partido. Apesar de que havia uma pressão, inclusive, para a sua saída. Sim, então isso que não concordavam que se encaixava ali. E justamente por seguir os preceitos do estatuto do Partido Progressista, eu tinha uma tranquilidade de agir conforme nossas convicções em temas simples, como por exemplo a instauração de uma CPI, a CPI do Paletó, que por conta de uma assinatura para a instauração dessa CPI, eu quase fui expulso do partido e ameaçado inclusive de perda de mandato. Então, agradeço muito o progressista. A base do prefeito Emanuel Pinheiro na Câmara, a gente percebe que ela vai se esfacelando com o tempo. No início eram 3 vereadores, Diego Abílio Velaton, depois juntou Dilemário Bussique e Gilberto Figueiredo, agora nós temos Lilo e Quero Quero, já veio agora Sargento Joelson, Vinícius Guinei e também Clebinho Borges, nós já temos 11 vereadores declarados. Alguns falam que são oposição, outros falam que são independentes, mas vereadores que não estão mais na base do Emanuel. Hoje o Emanuel, para aprovar uma lei complementar em Cuiabá, vai ter dificuldade. E sem contar que a oposição instaura qualquer CPI. Desde que haja espaço para a criação de nova CPI, nós podemos instaurar. Com relação ao triste chavão que a Câmara tinha, Casa dos Horrores, eu sempre, quando indagado sobre isso, eu digo, eu nunca me considerei uma Casa dos Horrores. Até porque eu não vou lá para fazer atitude de horrores, eu vou lá para trabalhar. Eu me dedico e procuro dar o meu melhor para Cuiabá. E lá existem, além de 25 vereadores, centenas de funcionários, servidores, que vão lá para atender a população e dar o seu melhor para Cuiabá. O grande problema da Câmara Municipal é que algumas atitudes isoladas de vereadores, especialmente no passado, que se envolveram em corrupção, ex-gestores, se nós pegarmos aí os últimos gestores, parte deles tiveram problemas graves e até mesmo presos foram. Podemos citar aqui o João Emanuel, que teve um problema muito grave, com problemas de gestão, estando na frente da Câmara Municipal, Delcimar, nós tivemos problema com o Lutero Ponce, Chica Nunes, entre outros, que num passado recente fizeram com que a Câmara Municipal recebesse essa pecha. Mas, obviamente, não coloco a mão no fogo por ninguém, mas nas últimas 2 gestões conduzidas por Justino Malheiros e por Misael Galvão, que é a nossa legislatura, até o momento, pelo menos, não temos nenhuma acusação de corrupção nem na Câmara Municipal. Temos sim debates acalorados, mas não atos de corrupção, que aí sim é algo inaceitável para um parlamento, para qualquer instituição pública. Eu acho que a questão dos comportamentos e desses debates, por estar mais próximo da população, isso também, perdão, conta bastante. O último caso, a última polêmica foi em relação à cassação e ao retorno do vereador Abílio Júnior à Câmara, do qual a mesa diretora, Misael Galvão, foi contra, disse que vai recorrer. Como é que o senhor vê o processo de cassação como um todo, inclusive diante da decisão da Justiça? Bom, o processo de cassação do vereador Abílio foi um grande absurdo. Desde o início nós denunciávamos. Para você ter noção, a instrução do processo aconteceu no gabinete fechado do Toninho de Souza, não era algo público. Era não algo foi fechado. Legal. Haviam vários vícios, não respeitaram o regimento interno, respeitaram o mínimo da publicidade que a Constituição Federal estabelece, a Constituição Estadual, a lei orgânica, e tudo isso nós denunciávamos ao longo do processo. Se nós pegarmos no dia da cassação, foi criado ali um procedimento de exceção. Basicamente criou um procedimento novo simplesmente para cassar o Abílio. E aí, como a gente sempre diz, absolutamente ninguém está acima da lei. E o Poder Judiciário serve justamente para, na ausência do cumprimento da lei, ele corrigir os erros. E houve um erro no procedimento, o Poder Judiciário acertadamente anula o processo de cassação do vereador Abílio parcialmente, suspende, na verdade, nesse momento ainda, não é a decisão terminativa, suspende o processo de cassação, suspende os efeitos da resolução que declarou a extinção do mandato e devolve a ele o mandato. Ele está de volta na Câmara Municipal, certamente, para recompor esse time de oposição que a gente vem construindo ali dentro da Câmara Municipal. Inclusive já está participando das oitivas da CPI do Paletó. E por falar em CPI, uma CPI mais recente que foi criada, da qual o senhor vai presidir, é a CPI da CEMOB. O que vai investigar essa comissão especificamente? Bom, a CPI da Secretaria de Mobilidade Urbana é um desejo antigo nosso. Ela foi, até engraçado dizer isso, né? Que ela foi protocolada no dia do processo de cassação do vereador Abílio, que por conta da presença do secretário estadual de saúde, vereador, ele é vereador de mandato, está afastado para ser secretário, Gilberto Figueiredo. Naquele dia, nós tínhamos as 9 assinaturas necessárias para protocolar essa CPI. Ela tem os seguintes objetos: semáforos inteligentes, investigar os semáforos inteligentes, que inclusive já é objeto de investigação na Delegacia Fazendária. Nós temos ali como objeto as multas, como é aplicar dinheiro das multas de Cuiabá, a empresa Rodando Legal, que é que faz o guinchamento e a guarda de veículos na nossa cidade, e a JARE, como são julgados os processos da JARE ali, da Junta Administrativa de Recurso de Infração
de Cuiabá. Inclusive, se me permite deixar um canal de comunicação e de denúncia para quem quer que seja que queira colaborar com a CPI, nós já criamos o e-mail, vamos ter também nos próximos dias um WhatsApp, que é cpicemobcuiabá@gmail.com. Quem tiver qualquer denúncia que queira colaborar com a CPI pode nos mandar nesse e-mail. cpicemobcuiabá.com, @gmail.com. Já existem indícios de irregularidades para se abrir essa CPI? Sim. Por exemplo, no contrato dos semáforos inteligentes, nós sabemos disso, que os semáforos não funcionam num sistema interligado inteligente. A inteligência que foi vendida para a Prefeitura de Cuiabá não foi instalada. Também temos denúncia de que há duplicidade de objeto em contratos. 2 ou 3 empresas sendo contratadas para prestar o mesmo serviço quando o assunto é semáforo. Então tudo isso vai ser objeto de uma auditoria, vai ser objeto de levantamentos, oitivas de testemunhas para a gente averiguar se realmente há falha nesses contratos. E aí o principal, se está lesando os cofres públicos. Só para a gente finalizar, mais uma ação de fiscalização resultou numa denúncia no Ministério Público Estadual sobre a existência de aluguéis, contratos de aluguéis fantasmas na Prefeitura. Isso fora aquele da Secretaria dos 300 anos. Isso, a Secretaria dos 300 anos, o ex-secretário Júnior Leite caiu justamente por conta de um aluguel na Avenida Getúlio Vargas, conhecida avenida aqui de Cuiabá. E agora nós apuramos mais de 10 contratos, destes 3 nós já temos confirmados, contratos que estão celebrados, a Prefeitura pagando, mas imóveis que não são utilizados. Por exemplo, um imóvel lá no bairro Osmar Cabral, de 400 metros quadrados, num local onde o imóvel próximo ali, a gente tem um imóvel de 200 metros quadrados sendo alugado por R$2.000, a Prefeitura, num imóvel de 400 metros quadrados, pagando R$12.000, num contrato de 12 meses, que já se passaram 6 meses e o imóvel não é utilizado. Ou seja, daqui 6 meses, fim do contrato, a Prefeitura vai gastar o total R$144.000, lesando o cofre público aí, de uma forma que é irreparável isso para o cofre público. Então, falta planejamento, falta organização e levanta uma grande suspeita aí de, talvez, interesses que não republicanos em um contrato como esse. Vereador, obrigada pela entrevista. A gente vai continuar aqui fazendo o nosso papel, que é acompanhar o trabalho de fiscalização dos vereadores. Eu que agradeço.